É muito tiro, abaixa muito tiro, muita porrada e muita justiça sendo feita de novo nessa segunda parte da franquia, O Protetor, hein, galera? Anthony Fuqua traz Denzel Washington pra interpretar um dos caras mais casca-grossa do cinema mais uma vez, hein? De novo! O Protetor 2 bateu praticamente a mesma bilheteria do primeiro filme nos cinemas do mundo todo. Isso quer dizer então que o segundo filme foi tão bom quanto o primeiro, né? Será que sim? Ou será que não? Ou será que não? Bora com a gente então descobrir agora, nessa segunda parte do quadro Entenda a História, O Protetor 2. Um homem não precisa de uma arma, filho. O que ele precisa é deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Promessa de romance. Aproveita que eu tô pedindo numa boa, viu? Porque senão você vai precisar de uma, hein? Fala, galera, eu sou o Victor. E eu sou o André. E esse é o canal do Nerd. E o Protetor 2 já começa de uma forma maravilhosa, hein? Ao contrário do primeiro filme, que começa de um jeito bem tranquilo, no sossegadinho, o segundo filme já começa com Robert descendo o braço de um cara que tinha acabado de sequestrar a própria filha e que estava sob a guarda da mãe. No caso, a ex-mulher do sequestrador ali, turco, né? O cara que sequestrou a menina está dentro de um trem com seus capangas e tá indo agora pra Turquia. O Robert já tá lá para dar um fim naquela situação. Ele confronta o tal cara e o questionando de forma sutil, hein? Do jeito dele, né? Do jeitinho dele. Os capangas dele são ordenados a eliminar o Robert dentro do vagão que eles estão. Porém, a gente sabe, né? Eles acabam apanhando feio e morrendo pelas mãos do justiceiro. Logo em seguida, então, obviamente, o cara que sequestrou a filha foi jogar no Vasco também, né, pô? Morreu agora, agorinha. Faleceu. Foi de arrasta, comes e bebes. Foi de comes e bebes. Parecer. A cena corta então e já mostra pra gente que o Robert agora ele tá trabalhando de Uber na cidade onde ele vive, né? Foi uma pequena cena ali no começo e de repente já mostrou pra gente que ele agora tá trabalhando de Uber. Sim. Ou num serviço parecido, né? Eu acho que é Uber mesmo, né? É, Não? um táxi. É. Uber Black, que é um carrão que ele usa. Ah, bom. Bom, e logo em seguida a gente vê, numa outra cena, um casal sendo assassinado em sua própria casa por uma equipe de homens que acabaram invadindo ali a casa deles. Exatamente. E o assassinato desse casal, ele vai acabar sendo investigado durante o filme também, tá? Então acompanhe com a gente que a gente vai investigar junto. E isso vai ser bem importante pra história daqui pra frente. Fica ligado. Robert, que como vimos no primeiro filme, agora ele tá terminando de ler os livros que a sua esposa estava lendo antes de falecer. Então o que ele faz? Ele vai até a biblioteca para buscar o último livro da sua extensa lista. E o interessante é que essa biblioteca é daquela mulher que teve a sua filha sequestrada pelo seu ex-marido. Aquele que o Robert deu um jeito lá no começo do filme, que o Victor comentou, né? A cena faz questão de mostrar pra gente ele interagindo com a garota, só pra mostrar pra nós que ela já tá viva e tá bem com a sua família agora, pô. Exatamente, eles fizeram a questão de incluir isso, né? Isso. E outra coisa que a gente consegue perceber nitidamente nesse filme é que ele é separado por alguns atos, por assim dizer, né? 4 pra ser mais preciso, sendo 3 deles retratados como um pano de fundo e um é o principal, que a gente vai mostrar agora pra vocês. Tá bom. Em uma das corridas noturnas que o Robert faz, o que acontece, galera? Ele acaba buscando uma garota em um prédio, só que essa garota, ela tá bem machucada e tá com alguns hematomas. Lembrando aquela do primeiro filme também, né? É, lembra um pouco. Tava Daquela que se machucada, tava com prostituía, né? hematoma, é. Aí Verdade. vocês já viram onde isso vai parar, né? E no meio do caminho ele descobre o que aconteceu com ela. Deixa ela no hospital e volta pro prédio pra cobrar os caras que judiaram dela. Porque a gente sabe, ele não consegue ver uma injustiça e ficar quieto, né? Exatamente. E mais uma vez, o barulho vai ser feio. O barulho vai ser bem feio. Mais um ato aí do filme pra ser resolvido, né? Mais uma missão que o Robert ele não consegue deixar de fazer, De realizar, cumprir, né? de uma injustiça, né? Ele não Exatamente. consegue ficar quieto, não. O cara foi querer resolver o negócio. E bom, Exatamente. quando ele chega lá no apartamento, ele entra com uma desculpa de que o cartão do crédito não tinha passado e tal. E assim como no primeiro filme, quando ele vai cobrar os justos pelo que eles fizeram com a Alina, né, lá do primeiro filme, aqui o Robert ele acaba espancando os moleques ali sem dó. Sem dó nenhuma. Assim como eles não tiveram dó dela. É assim, é Ninguém ia verdade. proteger ela, o cara vai lá proteger. Vai. Um bom samaritano. Um bom samaritano, um excelente samaritano. Um bom. O cara é claro que é brabo. O cara destrói acho que 4 ou 5 caras ali na cena. Fácil, pô. fácil. Cê é louco. E um deles é grande, hein? Parece eu assim, galera. Nossa, gigante. Um monstro demais aqui, ó. Monstrão, você é louco. Fake Nerd! Bom, galera, ao contrário de O Protetor 1, esse filme ele começa a dar muito destaque pra Susan. Lembra da Susan? Aquela antiga parceira de trabalho do Robert que ajuda ele com Vladimir Pushkin no primeiro filme. Ajuda a encontrar ele, né, papelada. Sim. E parece que aqui nessa cena onde mostra ela, o diretor ele dá uma ênfase pra personagem dela pra indicar pra gente que alguma coisa ia acontecer. E assim como o filme dá a indicar pro telespectador, ela começa a investigar a morte daquele casal que acaba sendo assassinado na sua casa, né? E que também faziam parte da agência onde o Robert e ela trabalhavam. Exatamente. Então ela vai até
até a cena do crime lá em Bruxelas, né, com o seu parceiro de equipe chamado Dave. Também é um personagem ali muito importante pra história. Nesse filme é interpretado pelo Pedro Pascal, o Joel do The Last of Us, né? Joel do The Last of Us. Esse cara atua muito, né? Aquele pai da menina lá, né? É o pai da Ellie. Isso mesmo. Pai Draço, sei lá. Pai adotivo. Pai exatamente. Draço da Ellie. Atua muito. Quem não assistiu também The Last of Us, fica ligado que a gente vai trazer também história. A gente vai trazer conteúdo. Uma série trazer muito boa. Putz, galera. Excelente. Bom, e durante todo esse meio tempo aí, após algumas cenas, é mostrado pra nós que o Robert, ele faz algumas corridas por um senhor judeu chamado Samuel. E é importante destacar que esse Samuel, ele tem uma história bem interessante também, tá? Tudo que aparece aqui tem um contexto que no final ele se entrelaça nos desfechos deles, né? Ele tem uma irmã chamada Magda, que foi separada dele quando ele tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E por ele ser judeu, eles acabaram sendo separados lá no campo de concentração. E eles nunca mais se viram desde aquela época. Exatamente. Faz tempo. E 60 anos após a separação, ele estava passeando por Paris certo dia aí e notou que havia alguém leiloando um quadro que tinha sido pintado por um jovem artista na época em que eles eram crianças. Galera, nesse quadro continha a foto da sua irmã Magda. E o valor leiloado por ser um quadro antigo era de 2 milhões de doleta. Ele obviamente quis o quadro de volta pra ele. Porém, as coisas não poderiam ser tão fáceis pra ele, né? Assim como nunca foi. Os detentores do quadro disseram que Samuel precisava ter a prova de que aquele quadro era realmente dele. Caso contrário, ele não ia poder levar. De jeito nenhum, mas é com qualquer pessoa, né, galera? Se faz você sentido. não tem prova que quer levar alguma coisa, é roubo. Você é um ladrão. Exatamente. Ladrão! Eu sou ladrão. E agora, com uma foto da sua irmã que provavelmente ele deve ter encontrado na internet, tadinho, galera. Samuel tenta provar ao juiz no tribunal que aquele quadro realmente pertencia a ele. Porém, apesar de todos os seus esforços e dedicação, ele nunca consegue provar isso ao júri, pô. Faz sentido, não tinha como. É triste até de ver isso aí. É triste, mas não tem como fazer Não o quê. tem como fazer o quê, né? Robert, como sempre, pede uma pequena ajuda pra Susan, aquela amiga dele, né? E pede pra que ela ajude ele a localizar a Magda, a irmã do Samuel, pra que os dois eles pudessem finalmente se reencontrar. Visto que seria uma coisa muito difícil de acontecer, ele recuperar os dados dela e realmente provar que eles são irmãos, né? Isso, até porque não tinha prova suficiente, né? Exatamente. Toda vez que ele ia no júri, ou toda vez que ele ia lá no tribunal pra tentar provar, ele não conseguia, galera. E é triste de ver isso aí, velho. triste. Pô, mais uma vez a gente falando que é triste, porque é realmente, pô, tadinho, é um senhorzinho de idade, né? Susan consegue a ajuda que o Robert precisa. E os dois irmãos, eles então se reencontram numa cena curta, porém bem emocionante, O galera. que seria desses caras se não tivesse o Robert na vida deles, hein? Putz, tadinhos, né? O cara ajuda todo mundo. Belezinha, pô. Eu estava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. Lá em Bruxelas, capital da Bélgica, ainda investigando a morte daquele casal, Susan e Dave, eles decidem se hospedar então em um hotel pra dali eles conseguirem terminar a investigação que eles estavam fazendo. Sim, exatamente. Susan e Dave, eles pegam um elevador pra irem até os seus quartos, e algumas pessoas acabam entrando junto com eles ali naquele elevador, como é comum de acontecer em um hotel, né? Entre elas a gente pode ver dois caras que seriam bem importantes pra história aí, tá bom? A cena então, o Dave ele deixa a Susan no andar dela e segue no elevador pro andar correto onde tá o apartamento dele, né? Sim. Bom, até então tava tudo indo muito bem. Mas quando a gente se dá conta, o inesperado acontece, galera. Tava bom demais pra ser verdade. Tava bom demais pra ser verdade. E ao chegar no quarto, Susan é surpreendida por aqueles dois caras do elevador. Eles chegam descendo o braço nela. Descendo a lenha brabo mesmo. Bravo. Como assim? Não entendi. Os caras estavam querendo matar ela. E eles querem realmente matar a Susan ali. Os dois, então, ele com ela, entram em luta corporal. Uma cena cheia de porrada e ação frenética pra quem tá assistindo, hein? Infelizmente, galera, eles conseguem o que eles queriam. Os dois matam a Susan, que até tenta se defender pra sobreviver. Porém, dessa vez ela acaba levando a pior, né? Conseguiu. Que tristeza. Bom, o terceiro ato desse filme, ele acontece quando um grupo de vândalos picham as paredes do prédio onde o Robert tá morando. Nesse prédio, existe um garoto chamado Miles, que acabou perdendo seu irmão baleado num assalto ali pela região. Robert percebe que Miles tem um talento nato pra desenhos, mas que, ao mesmo tempo, é descabeçado e acaba se envolvendo com algumas gangues a fim de vingar a morte do irmão mais velho dele. Ah, ele ficou muito abalado, né, com a morte do irmão dele. Abalado, revoltado, sem base nenhuma, dificilmente ele não teria seguido esse caminho, né? É, até porque ali durante a região ou nos Estados Unidos é muito comum ter gangues, né? E as gangues, elas guerreiam umas contra as outras. E acaba sendo família, uma parte dessas pessoas que acabam sendo abandonadas pela própria família de sangue deles, né? Exatamente. Exatamente. O Robert percebe a situação do Miles e rapidamente ele já envolve o garoto na pintura do prédio ali, dando um valor em dinheiro pra ele se manter ocupado e ficar junto ali com ele ou ir longe das gangues, né? Acabar ficando longe das gangues, mantendo a mente dele ocupada e ele ainda ganha um cascaio. Exatamente. Longe da rua, longe de gangue. O cara é junto com o uma cara boa e pessoa querendo ajudar o trabalhando. moleque, né? É. Ele se sentiu pela situação dele. Exatamente. Então, numa tarde, enquanto eles pintam as paredes do prédio juntos, Robert acaba recebendo uma ligação do Brian, o marido da Susan, com a notícia de que haviam matado aquela mulher, a amiga dele, que Aí você- sempre teve com ele. Né? Putz, galera. Você imagina como é que o Robert ficou, né? Ele ficou full pistola com a situação. Você vê o cara sempre
sempre quer ficar na paz, no sossegadinho, vivendo a vida tranquilinho. Vivendo a vida no Sossegadinho. A vida tem que ser levada no sossegadinho, né? Tem que ser levado no sossegadinho. Mas dá dó, dá dó. O cara quer, mas não consegue, Nossa, né? cara. Ele fica full pistola com a situação, sai dali e vai pro enterro da Susan, né? E vai até eles lá. Depois do enterro, então, lá em Washington, a cena ela é cortada e mostra pra gente que aqueles dois caras que tiraram a vida de Susan eram dois drogados que acabam sendo mortos logo depois, né? Em uma explosão arranjada no apartamento onde eles viviam. Os caras que explodiram o apartamento são os mesmos caras que mataram aquele casal de agentes no começo do filme, galera. E agora, eles matam os dois drogados só pra eliminar qualquer vestígio que possa entregar que foram eles também que encomendaram a morte de Susan. Os caras sujaram a mão através de um serviço e aí pra não ter problema eles foram lá e mataram os caras. Exatamente, eliminaram ali Foram qualquer só suspeita. usados mesmo. Se eles morressem assim, o Robert ia matar de qualquer jeito. De qualquer jeito, galera. Morrer por bem, por mal e morrer do mesmo jeito. Parece que nesse ponto da história as coisas começam a se conectar, né? Exatamente, parece que as coisas começam a se alinharem, né? Robert, ainda transtornado com a situação e a morte da sua amiga, ele recebe do Brian, então, o marido da Susan, o celular e alguns pertences dela. E com isso, ele começa a investigar por conta própria qual foi a motivação daquele crime e quem que encomendou isso. Tô tentando encontrar os pontos aí pra se conectar mesmo. E outro, o cara não depende de ninguém, né? O cara é a CIA inteira, né? É o agente, né? O cara é a CIA. O cara é brabo. É o FBI. É ele É o mesmo. CSI Miami. O Robert então decide ir até Washington encontrar com a única pessoa que também tava naquele prédio lá em Bruxelas, né? Quem que era? O Dave. O supostamente, aparentemente parceiro dela naquela situação. Isso, aparentemente aliado da Susan, né? O Robert, numa conversa com o Dave, então, ele diz que encontrou algumas provas que possam levar eles até o assassino que matou a sua amiga, galera. Ele diz que no vídeo da câmera de segurança do elevador, o qual ele teve acesso, os dois rapazes que entraram com Susan, eles apertaram o botão do andar dela, indicando que eles já sabiam qual era o andar que ela tava, qual era o andar que tava o quarto dela. Bem estranho, né? Suspeito. E outra prova também é a do laudo da autópsia, né? Que indicava que ela foi morta com uma facada bem estratégica, exatamente a 2 centímetros, na verdade não, 2 milímetros abaixo da terceira costela. E uma técnica usada em combate por um profissional para eliminar seu inimigo, tá? Isso indica que, além dos dois caras que estavam em combate com ela, também havia mais alguém no quarto, que com certeza deu o golpe final pra eliminar a Susan, que deu a facada nela. Porque aqueles dois drogados não iam saber usar essa técnica. Ah, eles não iam saber, eles estavam, mal conseguiam bater nela lá, Então, tava estranha a situação, né? Exatamente, eles não tinham técnica de combate, né, galera? Quanto mais estratégia de saber Vamos onde... ver quem que é o burro que mexeu com a Susan. Depois desse papo tenso entre os dois, no dia seguinte, o Robert retorna pro seu apartamento e da sua janela ele observa o Miles terminando de pintar uma parede do prédio ali, né, numa ceninha comum. Só que em um instante ele percebe que alguns caras chegam de carro, chamam o Miles e ele entra no carro acompanhando esses caras. O cara tava envolvido, não tinha como, né? Ah, tava envolvido, é difícil de sair, né, galera? Quando tá envolvido com gangue, crime, envolvido com coisas crime, erradas, é é difícil de sair, pô. É verdade. É interessante ressaltar também que nessa mesma cena o filme dá um foco na placa do carro, indicando pra nós que isso seria útil mais pra frente, né? Bem útil, Por que né? será que deram um zoomzinho na placa? Aparentemente é uma ceninha inocente, né? Mas quando a gente assiste o filme por completo, a gente sabe que aquilo lá é importante. Mas não precisa assistir não, fala com a gente, você vai entender o que aconteceu. Exatamente. Enquanto isso, o Robert aproveita também o seu tempo, o tempo que ele tem no apartamento, pra investigar também, além do crime da Susan, o crime daquele casal da CIA que foi morto na sala de casa. O cara já tá aproveitando pra matar 2 coelhos numa cajadada só, né? É. Robert, ele tá quase desvendando quem matou o casal, tá? E decide então ligar pro Dave pra contar o que ele tinha descoberto. Ele diz que a pessoa que matou o casal não era um criminoso, mas sim alguém de dentro da corporação. O quê? Vocês acreditam nisso, pô? Afinal, quando um criminoso consegue eliminar alguém da CIA, ele adora tá se gabando disso, né? Com certeza. E não pô. foi isso que aconteceu, pô. Ninguém tava se gabando de ter matado Quem a tava Susan. falando? Não tava rodando boato ali na quebrada. É, então indicava que sim, podia ser alguém lá de dentro, alguém de dentro da Exatamente. corporação. É verdade. E o melhor, Robert diz ainda que Susan ela tava prestes a descobrir quem que tinha matado o casal. E por isso ela foi morta. Já no dia seguinte, o Robert, voltando de algum compromisso pessoal ali, ele passa pelo hall do prédio onde o Miles devia estar pintando as paredes ali e não vê o garoto lá. Então, com base na placa daquele carro que ele pegou naquele dia anterior, falou que ia ser importante pra história, ele localiza o Miles e vai atrás dele. Miles ele tá num prédio com alguns gangsters, tá? E eles estão planejando ir atrás do cara que matou o irmão do Miles pra descer bala nele. Eles estão influenciando ele, enchendo a cabeça dele. Eles que- continuam influenciando e, pô, ele tá querendo fazer isso também, então... É, ele tá com a mente de se vingar e eles estão influenciando ele pra se vingar. Robert chega no local como quem não quer nada e entrega uma cena maravilhosa de ação pra quem assiste o filme, galera.
ele desce o cacete nos 3 caras da gangue, invade o apartamento e tira o Miles de lá. A cena seguinte traz muita emoção e deixa claro o papel que o Robert tem na vida daquele garoto. Um papel muito importante, hein, galera? Como em Rocky Balboa, a gente tem uma cena aqui em que o Robert dá uma importante lição de vida pro Miles. Ele diz resumidamente que a vida é muito além de vingança e que é inútil se envolver com gangues e viver procurando confusão. Ele diz pro Miles que ele tem talento pra desenho e que não devia desperdiçar isso, pô. Desse jeito, ele faz o Miles raciocinar e eliminar da sua vida tudo aquilo que atrasa o garoto. Assim, é resolvido o terceiro ato do filme. Alguns dias depois, Robert pega uma corrida pra fazer, onde ele tem que levar um cara pra um aeroporto da cidade, porque o cara supostamente ia fazer uma viagem pra ver a sua filhinha que tava fazendo aniversário, né? Quantos anos tem a sua filha? Ele pergunta pro cara. O cara fala 5. Só que o cara tá num tom meio apreensivo, pô. E corre com o corpo assim pro lado do Robert. Ele tá no outro lado do banco de trás. E aí ele fala da idade e corre pro lado do Robert. Mas não dá outra, galera. No meio do caminho, o Robert percebe que o rapaz é bem suspeito e que talvez ele tivesse pedido aquela corrida ali só pra tentar matar ele, pô. Robert, ele muda de caminho e o que acontece logo em seguida é uma tentativa de assassinato contra ele. O cara tenta a todo custo tirar a vida do Robert ali, mas como ele não tá mexendo com qualquer um, ele tá lidando com qualquer um, né? O Robert, ele acaba destruindo o cara ali e ó, dirigindo. Mesmo dirigindo, né? O Robert McCall. Marvado. O que acontece depois aqui é o fechamento do quarto ato. Já que teve seu início lá no começo do filme e a gente ainda não tinha percebido, né, pô? As cenas, elas se conectaram, foram trazendo pessoas ali pra chegar até aí e agora que vai se concluir. Robert ali, então, ele pega o celular do cara que tentou matar ele no carro e descobre quem que havia encomendado a sua morte. Não só a dele, mas também a morte do casal de agentes lá do começo do filme. Verdade. E da sua querida amiga Susan. E aí, as coisas começam a esquentar. Mais uma vez, tudo se ligando. Mesmo o cara ali tava com contato de geral, né? Tava frio e vai esquentando. Tá esquentando. Tá frio, tá quente, tá morno, tá quente. Tá muito quente mesmo, pô. O Robert vai até a casa do Dave e esclarece tudo. Ele explica que o que tá acontecendo ali é uma limpeza e que todos que tentam investigar a morte daquele casal acabam morrendo. Tá estranha a situação, né? Tá. A Susan foi investigar, morreu. Ele foi investigar, ele não morreu. Morreu. O cara não morre, né? O cara é imortal, imorrível. O cara é imorrível, receba. Você é louco, rapaz. E Dave, ele tá ficando apreensivo, ele tá inquieto enquanto ele escuta o que o Robert tá falando pra ele. O que tá acontecendo, Tá Dave? meio suspeito, não? O que tá acontecendo? O que você tá escondendo, Dave? O que você faz quando Hollywood não está filmando, Dave? O que você faz quando ninguém está olhando, Dave? Bom, em meio a essa explicação, o Robert decide telefonar para um dos números que estavam no celular do cara que ele matou. Bom, e para nossa surpresa, o que acontece? Aonde toca? O telefone que toca é o do Dave, indicando pra gente que era ele que estava encomendando a morte dos agentes desde o começo do filme. O cara era burro. Quem você pensa que é, rapaz? Chris Bumster? Sim, bam. Eu acho que não. Dave, ele explica que depois que o Robert forjou a própria morte, lá no primeiro filme a gente contou sobre isso, né? Ele foi demitido da corporação com o resto da equipe do Robert. Então, eles começaram a trabalhar por conta própria, recebendo uma grana pesada pra matar não só o inimigo, mas também alguns dos próprios da corporação ali, os próprios integrantes da corporação, né? Depois dessa situação, o Robert vai se encontrar com o resto da sua antiga equipe, que agora estão trabalhando de maneira suja, galera, e resolve deixar um recado pra eles, hein? Depois, Robert liga pro Dave e diz que, após iniciarem uma guerra contra ele, Dave sabe onde encontrá-lo. Robert vai então pra sua casa antiga, na praia, onde ele vivia com a sua esposa antes dela falecer, né? A ex-esposa dele. E a galera do Dave vai atrás dele pra tentar acabar com o Robert. Tentar, né? Eles vão tentar. Deixa a palavra tentar em destaque, né? Tentar literalmente, galera. Aqui nessa cena, Robert usa mais uma vez toda a sua estratégia e capacidade de agente da CIA pra eliminar um por um, galera, da equipe. Assim como ele havia prometido pra eles. E essa cena, galera, é cheia de ação frenética e muita porradaria, velho. Além, é claro, das estratégias muito bem elaboradas que acabam sendo uma delicinha, um deleite pra quem gosta desse tipo de filme, né? No fim, Robert acaba com o Dave numa cena de muita porrada sinistra entre os dois, tá? No meio da luta, Robert atinge o Dave com uma facada bem estratégica, exatamente a 2 milímetros abaixo da terceira costela, exatamente como o Dave havia feito com a Susan. E por fim, Robert derruba o Dave da torre onde eles estavam lutando e o Dave acabou sendo levado pelo mar. No fim, galera, o esforço do Robert para vingar a morte da sua amiga e acabar com a matança dos agentes acaba compensando. Ele finalmente pode viver em paz, no sossegadinho. Será? Já dizia o Buda, vamos ficar sossegados? Será? Por quanto tempo Será, vai minha durar o papinha? sossegadinho dele? Por quanto tempo vai durar? Isso a gente vai descobrir na terceira parte da franquia O Protetor, aqui nesse canal, galera. A gente Já vai fazer fica a parte ligado. 3, já fica ligado. Se inscreve aqui embaixo. Pra ser que é pra notificado, você. pô. Isso, pra você ser notificado e não perder a parte 3, pô. E antes dos créditos finais subirem, a gente pode ver que o Robert, ele voltou a morar naquela casa antiga da praia, onde ele morava com a ex-mulher dele. E Miles, ele voltou a se dedicar à arte. E isso, ele conseguiu dar um rumo pro trabalho
trabalho dele. Exatamente. O Protetor não poderia ter um melhor ator pra viver essa história, senão um ganhador de 2 Oscars. Denzel, maravilhoso Washington. Como é, amigo? Maravilhoso. O cara é bravo, pô. O cara é Atorzaço, bravo. velho. Tiozão que arrebenta no cinema. Tiozão que arrebenta demais, velho. Isso é louco. Todo filme com esse cara é bom, pô. Esse cara é tão bom no que faz que o primeiro Oscar que ele ganhou foi como um coadjuvante lá no filme Em Tempo de Glória. E o segundo como ator principal naquele filme lá, O Dia de Treinamento, né? Filmaço. Filmaço. 2 filmaços que também valem a pena conferir e que a gente vai trazer aqui no canal. Demais. E a gente vai trazer, galera. Vai trazer pra vocês. E além desses filmes, existem outros inúmeros filmes com ele, que valem super a pena conferir, galera. Alguns desses filmes são American Gangster, O Livro de Eli, Um Limite Entre Nós, Só filmão. 7 Homens e um Destino, O Colecionador de Ossos, Chamas da Vingança e muitos Tem outros muito, filmes, galera. O Protetor 2 foi tão bom quanto o primeiro. Disso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Nenhuma dúvida, galera. E uma outra coisa que a gente também não tem dúvida nenhuma é que se você assistiu esse vídeo até aqui, pô, com certeza já deve Sem ter curtido esse dúvida. vídeo aqui, né? Com certeza. Espero que você já tenha feito isso. Espero Se mesmo, não fez, verdade. faz agora que ainda dá tempo. Galera, vocês estão gostando desse quadro que a gente tem postado aqui? O Entenda a História? Sim. Comenta pra gente também outra franquia de filme ou de série que vocês gostariam de ver por aqui, pô. É verdade. Tem muito filme e muita série boa pra ser avaliado por aí, hein? Muito obrigado pela sua maravilhosa companhia até aqui com a gente. E a gente espera você no próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto, é nóis! Ai, que café gostoso.